Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Claro que você sabe, a senhora, os senhores sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública que a nossa querida TVE apresenta todos os dias de segunda a sexta-feira. Então a gente fica aqui, né? Entra no ar logo depois do radar, termina a boa música do radar e a gente entra no ar para falar de direito do trabalho, direito do consumidor, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, direito imobiliário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa. Então, vocês podem sempre participar, porque esse programa é feito por vocês. Só gostaria de lembrar que a gente vai mais ou menos depois do radar até por volta de 19 horas, ou também conhecido como 7 horas da noite. Então, vocês podem participar, vocês devem participar e vocês participam, o que nos deixa muito felizes, mandando perguntas aqui para o programa. E eu vou dar os endereços que vocês podem usar, esses que estão aí na tela. consumidorempauta@tve.com.br é o nosso e-mail. O nosso telefone fixo é o 3230 1500 e o nosso WhatsApp eu vou dar para vocês guardem aí o telefone celular que a gente usa aqui sempre para receber os WhatsApp de vocês. É 985-946-773. 985-946-773. O prefixo é 51. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas para cá, porque nós vamos todos os dias tratar de um assunto diferente. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito de família. E antes de anunciar o advogado que estará aqui comigo, eu quero mandar um grande abraço para algumas pessoas que começaram esse programa comigo aqui na TV há muitos anos, lá em 2003. Desembargador Francisco José Mecha, um grande abraço para ele. Dr. Paulo Valério, grande abraço também. Dr. Flor Edson da Silva Filho. São pessoas que eu tenho um carinho muito especial por cada um deles, tá? Então, mando um grande abraço. E quero mandar um abraço também para Maria. Maria, me desculpe, eu esqueci o segundo nome. Eu sei que ela tem um nome composto e eu encontrei com ela hoje no restaurante lá na Rua da Praia, onde eu almoço sempre. E ela disse que assiste o programa sempre aqui. Que bom. Maria, desculpe não ter lembrado. Me manda aí, por favor, o nome completo que eu leio, prometo que eu vou ler aqui, tá? Grande abraço para você. Hoje nós vamos falar, como eu disse, de direito de família. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui o Dr. Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto. Tudo bem com você? Tudo bem, Machado, tudo bem. E agora melhor que ganhei essa linda caneca aqui, no programa. Muito obrigado, hein? Que coisa bonita, né? Ficaram bonitas as canecas. Lindas. Ficaram bonitas. Doutor Ernesto, vamos lá, nós temos tanta pergunta aqui que eu vou lhe dizer uma coisa. A primeira que a gente tem aqui de Porto Alegre mesmo, é da telespectadora chamada Estela. Ela diz o seguinte: durante meu casamento, meu marido e eu adquirimos uma casa, uma moto e um automóvel. Agora estamos nos separando. A casa e a moto estão quitadas, mas do automóvel faltam 25 prestações. E ela quer saber o seguinte: como é que é feita a divisão nesse caso? Dona Estela. Dona Estela, essa divisão, eu vou supor que o seu regime de bens é o mais comum de todos, que seria o regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, tudo que é adquirido na constância do casamento deve ser dividido meio a meio, não interessando quem entrou com mais dinheiro. Se um entrou com todo o dinheiro e o outro não entrou com nada do dinheiro, não interessa. Aquele bem adquirido durante a constância do casamento ou da união estável é dividido meio a meio nesse regime de bens. Como a senhora tem que fazer, então? A casa, meio a meio. A moto, meio a meio. E o carro que não está todo pago, mas já tem uma parte paga, vocês vão fazer uma avaliação do quanto já foi pago. Já foi pago 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Esse valor já pago é dividido meio a meio. Uma maneira simples da senhora fazer essa avaliação é levar esse carro numa revenda de automóveis e dizer, olha, ele já tem tantas parcelas pagas, quanto que vocês me oferecem por ele? Eles vão dizer um número, né? E o restante, aquela pessoa que adquirir vai
assumir as parcelas para seguir pagando. Então, esse valor que a revenda de carros, por exemplo, pagar para a senhora, é meio a meio. Metade para a senhora, metade para o seu marido. Sempre meio a meio. Que bom. Então tá. Dona Estela, então já sabe como é que é, né? Não deixa ninguém lhe passar para trás aí também. A dona Silvia, elas que tem 2 filhos, doutor Ernesto, mas gostaria de deixar a casa que ela tem para um deles, que precisa mais. O outro filho dela, né, são 2, o outro concorda com isso. E ela quer saber qual a forma mais em conta para fazer isso. Bom, Silvia. Dona Silvia, eu vou lhe dar a fórmula melhor para fazer isso aí. Nós que tratamos sempre com direito de família e herança, sucessões, a gente sabe que uma coisa é o que as pessoas dizem quando os pais estão vivos, quando está tudo bem, e outra depois. Então, a senhora, eu vejo que quer dar segurança para o seu filho. Essa forma é uma fórmula barata, né, que é a doação. A senhora, já que o outro filho está concordando, vai no tabelionato de notas, que a senhora escolhe qualquer um, que a senhora gostar mais, e vai fazer uma doação com reserva de usufruto para a senhora. Uma doação para esse filho que a senhora quer dar, da casa. E o outro vai também para dizer que está de acordo com essa doação, que não tem nenhum empecilho. E é importantíssimo que a senhora coloque dentro da escritura pública de doação com reserva de usufruto o seguinte, que esse bem faz parte dos seus bens disponíveis, que a senhora pode dispor da maneira que a senhora quiser e que, com a sua morte, ele não vai ser colacionado, não vai ser trazido para dentro do inventário, ele já está repartido. Tudo isso, eu sugiro que a senhora procure um advogado que tenha esses detalhes que são muito importantes, muito importantes. Essa escritura não é cara, é muito barata de fazer um tabelionato de notas, vai dar toda a segurança para o seu filho, né? E a senhora colocando com reserva de usufruto, o imposto que o Estado cobra em caso de doações é 4% sobre o valor do bem. Mas se a senhora colocar com reserva de usufruto, o Estado permite que seja pago metade do imposto no momento que faz a escritura e a outra metade no momento que a senhora vir a falecer. Então, essa seria a minha sugestão. Porque, às vezes, não é, doutor Ernesto? Eu gosto muito de dar um pitaquinho aqui no meio, aqui eu me meto, às vezes, no assunto. Às vezes, dou umas erradas aí também, né? Mas, quando a pessoa morre, por mais cuidado que tenha, daqui a pouco o outro filho diz, não, eu nunca concordei com isso, sei lá, né? Se não tomar uma providência antes, é bem isso aí. Pode acontecer. Não, né? E acontece assim muito, porque não é só o dinheiro envolvido. Normalmente, os filhos já adultos, estou falando de pode ser homem ou mulher, tem companheiro ou companheira, tem seu cônjuge, e começa aquelas fofoquinhas. Às vezes, os herdeiros, os filhos ou filhas, estão de acordo, mas os seus cônjuges, não, eu também quero, não claro. Pode, não abre mão disso, isso é teu. Então, é bom agora fazer em vida para não dar confusão depois. Exatamente, é o que eu digo para minha mulher. Esse dia minha mulher perguntou se eu queria ser cremado ou ser enterrado. Eu digo, o que eu vou fazer? Eu não vou estar sentindo nada quando vocês decidam, hein? O doutor Ernesto queria falar, eu sempre, mesmo de vez em quando, sou meio mal educado aqui, queria falar sobre um problema que eu até levantei aqui no programa, junto com ele, claro, sobre a questão dos... Como é que a gente vai chamar, doutor, das pessoas que fazem... É fraude mesmo, né? Fraudar a ameação. Fraude e ameação. Então, por favor. Depois que acabou o programa, a última vez, o Machado me perguntou, fora do ar, tu tem algum caso assim, que podia depois dar como exemplo? Eu fiquei pensando, não, tenho sim. Claro, a gente não vai citar nomes, nem valores, claro, nem onde mora, porque existe o sigilo, né? Mas é um casal de classe média alta, um patrimônio significativo envolvido, em que o casal convivia harmoniosamente bem, tudo bem, ninguém... De repente, do dia para a noite, ou rápido, começaram brigas e a esposa não entendendo, e o que está acontecendo, e separaram. Muito bem, separaram, uma situação triste, né? Mas
Acontece na vida de muita gente. O que aconteceu? Aí ficou mais triste ainda quando ela foi ver que ele tinha desviado quase 30% do patrimônio, porque é comum isso, não é a regra, mas é muito comum, que o marido, o homem, o cabeça do casal, não, deixa comigo, que eu entendo de dinheiro, deixa que eu faço as aplicações aqui, ó, deixa que eu aplico ali, isso aqui é para nós, isso aqui é para não sei o quê. E existe uma aplicação que está muito na moda, os bancos falam, que é uma aplicação financeira que se chama PGBL e outra VGBL. Está muito na moda, tem isenções de imposto de renda, uma série de facilidades. E essa aplicação financeira tem 7 maneiras de ser resgatado, o banco oferece. Uma delas é a modalidade pensão vitalícia. Então, o que fez o marido, ex-marido, né? Ele pegou, um ano antes da separação, e desviou uma quantia significativa para essa aplicação financeira e, em seguida, converteu modalidade pensão vitalícia, dizendo, não, pensão vitalícia quer dizer aposentadoria. Se é aposentadoria, é só minha. Não comunica com os bens a serem partilhados. Claro que a jurisprudência, os tribunais de saída ficaram meio, mas como? Então é aposentadoria, não vamos dividir, até perceber qual era a malandragem do golpe. Né? Então, o que acontece? Claro que existem aposentadorias, as verdadeiras, que são aquela, por exemplo, o INSS, ou então outra que se chama a Previdência Privada Fechada, que seria aquela, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, essas empresas muito grandes oferecem aos seus funcionários, ó, tu desconta um valorzinho aqui e lá na frente tu vai ter uma aposentadoria. Essa também é intocável. Mas a outra é uma aplicação financeira. A pessoa essa que fez, ela pegou o dinheiro de uma vez só e botou uma fortuna. Isso aí, num puff, um enorme dinheiro. O pai esperou dar uma sentar a poeira e disse, ó, estou me separando. Isso aqui não entra, já tirei fora. Vamos separar o resto só. Claro, uma briga enorme que está correndo na justiça. Como tudo na justiça é demorado, recursos, coisa e tal. E a pessoa que larga na frente, o fraudador, leva vantagem. Então, esse assunto é importante para vocês, mulheres e homens, dependendo de qual é o que não administra os bens, o patrimônio do casal. Não estou dizendo que tem que desconfiar do outro, que ficar dizendo que tu está me logrando, não é isso. Mas, canja de galinha e cuidado não faz mal a ninguém. Tem que ter cuidado. Vá lá, quanto é que eu tenho na conta, meu querido, minha querida, como é que estão nossas aplicações, nossa poupança, nossas economias, como é que não é. Fiquem a par de tudo. De vez em quando, a cada 3, 4 meses, sei lá, né, dá uma olhada, eu quero saber, porque uma hora pode te acontecer alguma coisa, é bom, tu me ensina. Tenham cuidado. A mulher, depois na nossa sociedade, infelizmente machista, né, a mulher ainda, o homem tem aquela ascendência sobre ela. Infelizmente, não todas, graças a Deus, isso está mudando bastante. Mas as mais antigas, as gerações anteriores, meus pais, né, ainda tem aquela ascendência do homem. Então, mulheres, muito cuidado. Eu lá em casa, claro que eu não tenho, jamais vou fazer isso. Mas quem cuida do dinheiro todo é a minha mulher. Eu só me reservo o direito de tratar da minha pensão do INSS. O resto, tudo que eu ganho, é ela que administra, ela que faz. Então, ela que sabe, eu nem pergunto. Mas que bom que o senhor deu esse esclarecimento aí, porque, lamentavelmente, e não é uma classe baixa, é uma classe muito alta. Muito alta, todos com formação superior e aquele negócio. Durante o casamento é meu bem para lá, é meu bem para cá. Aquela e depois piadinha meus bens, né? Meus bens para lá, meus bens para cá. Doutor Ernesto, eu tenho uma pergunta aqui que chegou por telefone da dona Ana Maria, que mora no bairro da Ípica, aqui em Porto Alegre. Ela assiste sempre o programa. Muito obrigado, Ana Maria. Um grande abraço para a senhora e fique aí nos assistindo que vale a pena. Ela e o marido dela vivem juntos há 25 anos. Ambos viúvos com uma filha. Há necessidade de oficializar em cartório para fins legais essa união deles? Essa união existe, é tranquila, né? Essa filha é dos dois, eu não sei se é dos dois ou se era de um só.
Bom, é filha dos dois. Dos dois. Está me informando que é dos dois. Tá. Não é necessário, né? Não é necessário oficializar isso aí, porque uma união com todo esse tempo, com certeza, toda a comunidade, testemunhas não faltam, né? Para que seja configurada a união estável. E a união estável tem os mesmos direitos do casamento. Eu, particularmente, recomendo sempre aos meus clientes: façam um contrato de união estável. É muito simples, pode ser feito, inclusive, um termo particular, não precisa nem a cartório. A cartório é melhor, porque o cartório dá divulgação para outros. Mas pode ser um contrato simples, só reconhecer firme em cartório, para marcar exatamente a data que foi feito. Que começou essa união, né? Né? Então, é simples, baratíssimo, não dá trabalho e futuramente pode evitar qualquer incomodação de ter que provar, fazer prova. Um de vocês falece, daí vai ter que provar que tinha união estável, que não tinha. Esse documento resolve quase tudo. Que bom. Tá vendo, dona Ana Maria? A senhora que está nos assistindo aqui, pegue o seu marido aí, que vocês são felizes, tenho certeza, há 25 anos, e resolvam o problema, né? Com a simplicidade com que o doutor Ernesto explicou para vocês aqui. A outra pergunta que tem aqui no telefone, doutor, é do Joelson, que mora na cidade de Cachoeira e que manda os parabéns pelo programa. Obrigado, Joelson. Você mora numa cidade muito bonita aí, esse negócio aí no meio da praça aí, muito bonito. Cachoeira do Sul é muito bonito. Aliás, Joelson Cachoeira, quer dizer, estou falando em Cachoeira porque... Ele diz o seguinte, que o pai dele faleceu e ele quer saber em quanto tempo ele tem que fazer o inventário, pois disseram para ele que há um tempo previsto para isso. Olá, Joelson. Sim, a lei determina que tem um prazo de 60 dias para a abertura do inventário. Então, isso é o que está expresso em lei. Se não for cumprido, o juiz poderá, não é obrigatório, mas ele poderá dar alguma penalidade, alguma sanção, alguma multa, né? Alguns juízes dão, outros não. Mas, pelo sim, pelo não, eu recomendo que tu, se possível, ingresse nesse prazo que a lei determina, 60 dias. Tem um telespectador aqui que é de Sapucaia do Sul e não quer se identificar. Ele pediu para não ser identificado, ele disse que apareceu uma filha de 22 anos dizendo que é filha dele. E a preocupação dele é o seguinte, ela poderá cobrar pensão alimentícia atrasada? Bom, não pode. A atrasada não, até porque o senhor não sabia que ela era sua filha, nem sabe se ela é sua filha. Primeiro, ela vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade. Recomendo que o senhor não se negue a fazer, porque o senhor se negar, o senhor já imediatamente está reconhecendo que ela é sua filha. Então, faça o teste de paternidade, coletar o DNA, para ver se é sua filha ou não. Se for sua filha e ela estiver ainda cursando curso superior, ela poderá pleitear até os 24 anos uma pensão alimentícia, um valor a ser estipulado em juízo, não tem nenhum valor fixo. Mas, se ela não estuda, não está fazendo faculdade ou algum curso instrutório, assim, de preparação, não vai poder lhe cobrar mais nada, porque a lei diz assim, é até os 18 anos que pode. Excepcionalmente, os juízes, a jurisprudência entende que poderá, se estiver fazendo uma faculdade, estender esse prazo até os 24 anos. Então, não se preocupe, faça o teste e vamos ver o que vai dar. Uma outra pergunta que vem por telefone aqui é do Ronaldo, que mora na cidade de Esteio. Ele diz que tem uma união estável há 10 anos. E ele agora está se separando e quer saber se tem que dividir os bens dele. Sim, claro que tem. Os bens adquiridos durante esses 10 anos de casamento. Por isso que eu falo que é importante saber a data, fazer esse contratinho de união estável, para que fique provada a data de quando começou. Porque a partir do início é que vai se fazer. Eu comecei hoje e amanhã eu comprei uma casa. Essa casa vai ser dividida meio a meio. Eu comecei hoje, mas comprei ontem uma casa. Essa casa é só minha. Então, essa data é muito, muito importante. E quando uma união estável,
ela normalmente começa com um namoro simples, vai ficando, vai levando a escova de dente, vai deixando uma coisa na casa do outro, vai indo, vai ficando mais séria, e quando vê, estão morando juntos. Fica aqui esse fim de semana. Exatamente, quando vê, estão morando junto e estão morando junto. E é tranquilo isso aí. É? Só que o problema é quando que deixou de ser um namoro bacana, um namoro para querer constituir uma família. Porque a união estável é isso aí. É uma família. Quem olha de fora vê aquele casal como se casado fosse. E quando começou? Às vezes, 1 mês, 2, 3 faz diferença. Mas se os bens, está tranquilo, que foram todos adquiridos durante a união estável, esses bens são partilhados meio a meio, não interessa quem comprou. Doutor Ernesto, olha que pergunta interessante essa aqui. Uma anônima que mora na cidade de Canoas, que ela se separou, mas o ex-marido dela diz assim, ó, mas meu ex-marido me proibiu de entrar na casa para pegar o que é meu. Ela quer saber o que ela faz. Bom, tem que chamar a polícia. Com certeza, né? A primeira coisa, a senhora procura, de preferência, se tiver na sua cidade, a delegacia da mulher. Procure a delegacia da mulher, que elas são muito mais atenciosos, têm muito mais preparo, não que as outras não tenham. Se a sua cidade não tem delegacia da mulher, vá em uma outra delegacia. Se tiver a da mulher, de preferência a delegacia da mulher. E lá, a senhora vai pedir, me explique toda essa situação e vai pedir já medidas protetivas, né? Que ele está lhe escorraçando, impedindo o seu livre acesso ao lar, né? Inclusive, dependendo do caso, eu não conheço o caso a fundo, mas talvez até ele tenha que sair do lar e a senhora ficar lá dentro, porque ele está lá dentro mediante força. Ele está, é uma agressão, uma ameaça de agressão, não chegou às vias de fato, mas está ameaçando. Claro. Ninguém não espere e tome todo o cuidado, porque às vezes da ameaça para a agressão é um pulo. Eu tenho uma pergunta também aqui, chegou por telefone, doutor Ernesto, da telespectadora Márcia. Ela mora aqui no centro, aqui em Porto Alegre, centro histórico. Ela diz que o marido dela tem uma filha de um outro casamento. E ela quer saber o seguinte, em caso de falecimento dele, como fica a partilha de bens em relação a um imóvel adquirido por eles? A Márcia e o marido compraram um imóvel. E eles têm comunhão parcial de bens. Bom, como vai ficar essa herança? Esse imóvel, a senhora tem a meação. Então, ele faleceu. Metade desse imóvel é da senhora por meação. A outra metade vai para a herança. E quem é que vai concorrer nesta herança? Nesse caso, é a filha. Não? Eles têm uma filha, eles têm uma filha. Não, e a filha é só dele. O imóvel eu sei que, né? Mas vai ficar com ela. Aí, tarde. Essas coisas a gente tem que se preocupar. Ou não ter. Há uma telespectadora que mora na cidade de Estância Velha e que não quer se identificar também, pediu para não dizer o nome dela. Aliás, diz assim, minha mãe faleceu e deixou um valor em dinheiro na poupança só para um filho. E ela pergunta se ele pode ficar com tudo. Eu diria assim, claro que não, né? Se o dinheiro está na poupança dela, sua falecida mãe, claro que não. O dinheiro tem que ser, a não ser que... Se ela não fez testamento nenhum, tem que ser dividido igualmente. E ela até poderia fazer um testamento, mas só da metade desse valor, caso ela tenha feito, metade do valor ela até poderia direcionar para um filho, para quem ela quisesse, inclusive para favorecer algum filho, não tem problema, metade. Mas nesse caso parece que não tem testamento, então se não tem testamento tem que ser divisão igual para todo mundo. Doutor Ernesto, vou lhe fazer a última pergunta acho que a última de hoje. A dona Maria de Lourdes, ela mora aqui em Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte, meu marido é drogado e já estou separada de fato dele. Acontece que ele não quer sair de dentro da nossa casa. E se eu ameaço sair, ele diz que não permitirá que meu filho vá junto. E ela quer saber o que ela faz, doutor Ernesto. Igualmente, procure imediatamente a delegacia da mulher e entre com uma medida protetiva
de afastamento dele do lar. Isso aí é uma segurança para a senhora e para o seu filho. Também, além disso, não só isso, mas além disso, eu recomendo fortemente que a senhora regularize a situação juridicamente. Procure, se a senhora não tem dinheiro, a Defensoria Pública e entre com ação de divórcio, já pedindo a guarda do filho e também pensão alimentícia para que o seu ex-marido pague pensão para o filho dele. Né? Então, faça essas duas coisas, Delegacia da Mulher e logo em seguida entre com uma ação de divórcio, guarda e pedido de pensão alimentícia. Vai dar tempo de eu fazer uma pergunta para o senhor? Como? Bem rapidinho, né? Então não vou fazer essa aqui do telefone, porque ela é mais complicada. Vou fazer uma bem rapidinha aqui. Então, podemos encerrar. Então, doutor Ernesto Neto, lamentavelmente não devo fazer mais nenhuma pergunta. Fica para a próxima. Fica para a próxima, se Deus quiser. Na próxima semana a gente estará mais uma vez aqui falando de direito de família e o doutor Ernesto ou a doutora Solange, um dos dois, responderá as perguntas que ficaram de hoje. Não fiquem bravos conosco, porque normalmente é assim, o tempo termina e a gente não pode fazer todas as perguntas, que são muitas. Muito obrigado, doutor Ernesto. Eu que agradeço. Obrigado. Faça bom uso da caneca. Será. Lembrando a vocês que amanhã, às 6h30, estarei de volta aqui para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.